Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos a mais uma aula conjunta de estudos culturais e mídia e recepção. Pois então, o que nós vamos ver hoje, conforme consta no plano de ensino de vocês? Hoje nós vamos trabalhar, digamos que uma verdadeira evolução de tradições internacionais que culminaram nos estudos de recepção. Então nós vamos começar falando da pesquisa dos efeitos lá na década de 1920. Passaremos depois pelos usos e gratificações, pela crítica literária, pelos estudos culturais, que nós já vimos, né? Toda a história dessa corrente teórica. E, por fim, os estudos de recepção. Como eu disse, lá no primeiro vídeo, esse é um tema, essa parte do conteúdo, ela serve tanto para estudos culturais quanto para estudos de recepção, então isso justifica essa aula conjunta, tá? Essa aula que serve para as duas disciplinas que vocês estão fazendo nesse semestre. Muito bem. Antes de nós adentrarmos essas tradições internacionais aí, que, repito, culminaram no que a gente concebe hoje como estudos de recepção, sempre vale a pena, e é bom que se faça isso nos primeiros vídeos, tá, do semestre, e é uma dúvida que eu já começo a sanar já nas primeiras aulas. É bom que se faça o seguinte esclarecimento. O que vem a ser de fato um estudo de recepção? Muitas pessoas às vezes, principalmente quando eu dava aula de pesquisa em jornalismo, ou na época da UCPEL, pesquisa em comunicação, é quando vocês fazem o projeto do TCC. Muitas pessoas chegavam e diziam para mim assim: eu quero que tu sejas o meu orientador porque eu pretendo fazer um estudo de recepção. E eu perguntava: como é que tu pretendes fazer esse estudo? Não, pretendo aplicar uma pesquisa, um questionário. Isso não denomina, esse é o esclarecimento que eu quero fazer no início desse vídeo, então, isso não denomina uma pesquisa quantitativa, um questionário, uma aplicação de um questionário, por exemplo, isso não denomina um estudo de recepção. Isso viria décadas depois a influenciar o que hoje nós concebemos como estudos de recepção. Mas vocês vão ver na aula de hoje que os estudos de recepção têm uma pegada muito mais qualitativa e menos quantitativa. Não quer dizer que ela não passe por aí também, não possa passar, mas é diferente. Certo? Então, quando a gente se depara com questões como eu pretendo fazer um estudo de recepção, pretendo aplicar uma pesquisa, um questionário e tal, com algumas pessoas, isso não significa, isso não consiste, isso não implica fazer um estudo de recepção propriamente dito, ok? A gente vai ver que um estudo de recepção, ele envolve questões muito mais complexas, variáveis muito mais complexas. E essa discussão sobre os estudos de recepção, já entrando no nosso conteúdo de hoje, ela é longa e ela sofreu muita resistência e ainda sofre por parte de alguns setores da academia, por algumas razões muito simples. Primeiro, ainda existe muita gente apegada àquela noção de que o receptor é um sujeito passivo, ou seja, que ele aceita tudo que chega até ele. Ele aceita toda e qualquer informação que chega até ele, né? E também porque há uma certa desconfiança, né, com teorias mais atuais, né, estudos culturais, os estudos de recepção, mais especificamente, que, segundo alguns, superdimensionam aquela noção de receptor ativo. Tá? Então, tem muita discussão em torno do que viria a ser de fato um estudo de recepção. Uma coisa é certa,
Um estudo de recepção significa analisar a relação das pessoas, dos receptores com os meios. Recepção também pode ser concebida como o polo oposto ao da emissão, certo? Tudo isso está certo, mas o que a gente tem que levar em conta, e eu vou tentar mostrar não só hoje, mas ao longo desse semestre, é que um estudo de recepção ele é muito mais complexo, ou seja, ele envolve não só a relação das pessoas com os meios, mas a relação delas com os veículos de comunicação. A minha relação com um determinado veículo é diferente da relação que eu tenho com outro veículo, né? Ela envolve também a relação das pessoas com os mais diversos gêneros televisivos, por exemplo, né? Os mais diversos programas, compreendem? Então, tem toda essa relação aí e, claro, quem estiver fazendo mídia e recepção vai ver, daqui a algumas semanas, que tem uma série de contribuições, muitas delas latino-americanas, que demonstram que o processo de recepção ele é muito complexo, ele envolve o nível de atenção que eu estou dando, dispensando. Vamos pegar a televisão como exemplo. Ele envolve o nível de atenção que eu estou dispensando a um determinado programa, né? Se eu estou acompanhado ou estou sozinho, né? Ainda com relação ao nível de atenção, eu estou prestando atenção, estou 100% focado, ou estou mexendo no celular e ao mesmo tempo ouvindo o que está passando ali. Enfim, existem uma série de fatores. Quais são as mediações que estão envolvidas ali? Qual é a minha bagagem cultural, né? Que é a partir dela, a partir do meu lugar de fala, que eu vou interagir com os discursos midiáticos, né? Então tem uma série de fatores que nos demonstram que, sim, os estudos de recepção, eles são muito mais complexos do que eles aparentam ser, certo? Entrando então nessas tradições internacionais que culminariam, que na verdade seria uma espécie de evolução, né, dos estudos, né, comunicacionais até chegar no que a gente entende como sendo os estudos de recepção. Então, falando dessas tradições internacionais, primeiramente nós temos a pesquisa dos efeitos, que surge lá em 1920, na década de 20. A pergunta principal da pesquisa dos efeitos é a seguinte: o que os meios fazem com as pessoas? Essa foi a primeira pesquisa, digamos assim, que se preocupou com as consequências da industrialização da cultura no que diz respeito à mídia e as suas repercussões nos indivíduos, né? E na sociedade como um todo. Muito bem, essa pesquisa dos efeitos, como eu disse, ela está interessada em saber o que as mensagens midiáticas provocam nas pessoas, né? Então, ela suscitou uma série de debates, né? E disso aí surgiram outras questões que dizem respeito a um movimento pendular que as produções midiáticas podem acabar produzindo nas pessoas. Como, por exemplo, disso aí surgiram as teorias dos efeitos fortes e a teoria dos efeitos fracos, ou seja, existem discursos que pegam mais nas pessoas, outros nem tanto. Surgiu também a teoria do efeito a curto prazo e a teoria do efeito a longo prazo. Então existem discursos que contagiam, que manipulam, entre aspas, as pessoas, que as convencem, que produzem efeitos esperados nas pessoas a curto prazo e outros a longo prazo. Tudo isso também acabaria originando outros aportes teóricos que vocês provavelmente viram em teoria do jornalismo, como a hipótese de agenda 7, né? A hipótese de agendamento, né? A espiral do silêncio, a teoria dos gaps, né? Tudo isso aí, então, todas essas perspectivas novas aí, elas se originaram
pesquisa dos efeitos, na teoria dos efeitos. E tudo isso parte do seguinte pressuposto, de que o efeito é consequência do estímulo. Ou seja, nessa teoria dos efeitos, a mídia ela é tratada como algo, como uma peça onipotente, certo? E obviamente isso aí tem muito a ver com o modelo matemático do Harold Laswell, que certamente vocês viram em Introdução à Comunicação ou na própria teoria do jornalismo, né? Quem diz o que, para quem, em que canal, com quais efeitos, né? Aquele modelo antigo do Laswell, né? Isso tem a ver com esse modelo, né? Que trata o emissor, né? A mensagem, o emissor como a parte dominante, né? Do processo de comunicação. E isso também tem a ver, pessoal, vejam bem, isso aí é década de 20, década de 30, tá? Isso tem a ver também com o contexto daquele período, o que nós tínhamos ali. Principalmente isso aí foi muito influenciado também pelas propagandas dos governos nazistas, fascistas, né? Que tinham, obviamente, né, na tônica, tinham, obviamente, a emissão, né, como a tônica do processo, né? Então a parte de produção da informação era a tônica, né? O receptor era visto como uma massa de manobra. Obviamente isso aí vai receber várias críticas, justamente porque a pesquisa dos efeitos não privilegiava o feedback, né? Tão importante, né, no processo de comunicação. Mas enfim, essa foi uma primeira etapa, né, que tratou a mídia como algo onipotente, né? Ainda assim, isso significa dizer que a mídia, que é a mensagem, que o emissor, né, é o ser principal, né? O receptor é visto como um ser passivo, mas mesmo assim isso foi importante, né, para os estudos que viriam a seguir, né, e que culminaram, como eu disse no início desse vídeo, nos estudos de recepção que nós temos hoje. Uma segunda tradição internacional desses estudos foi a dos usos e gratificações. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia perguntar para vocês o seguinte: quando vocês interagem com os veículos de comunicação, com os meios de comunicação, o que vocês esperam deles? O que a gente percebe então aqui, gente? Se inverte a pergunta, né? Antes, pesquisa dos efeitos, o que os meios fazem com as pessoas. Agora, na pesquisa dos usos e gratificações, vejam como muda a concepção da coisa toda, né? A pergunta principal agora é o que as pessoas fazem com os meios. E isso aí surge mais ou menos a partir de estudos feitos na década de 40 por um teórico muito importante da nossa área, um teórico clássico chamado Paul Lazarsfeld, né, que ele procurou investigar como as pessoas utilizavam os meios. O meio que ele elegeu para estudar, né, para fazer a sua pesquisa, foi o rádio. E ele pôde perceber aí que as pessoas tinham no rádio, né, não só uma companhia, mas também elas utilizavam o rádio como fonte de aconselhamento, né, para as mais diversas situações dos seus cotidianos. E isso sempre eu falo em sala de aula. Eu lembro lá dos meus tempos de redator da Rádio Gaúcha, no final dos anos 90, quando eu estava ali entre a minha especialização e meu mestrado, ainda sonhando, quem sabe um dia ser professor. Eu lembro que durante um período na Rádio Gaúcha eu trabalhei de madrugada. Era eu, sozinho na redação, trabalhando da 1 às 7 da manhã. E eu abastecia de hora em hora um comunicador que era muito famoso naquele período, chamado Jaime Kopstein. Ele tinha um programa durante as madrugadas, até às 6 da manhã, se não me engano. E eu de hora em hora ia levando as mensagens, as informações mais importantes do dia anterior e algumas que porventura tivessem surgido ao longo da madrugada. Eu levava de hora em hora para ele
falar, veicular no seu programa. E o que eu podia perceber era o seguinte, vejam, era uma época em que a internet estava recém começando, né, segunda metade dos anos 90, 98, 99, quase ali, né, nos anos 2000, ainda era uma novidade, né, aqui. E ele tinha uma audiência vastíssima, na madrugada. Eram pessoas que ligavam não só do estado, mas também de Santa Catarina, São Paulo, né, para pedir conselhos para ele. Era incrível assim, a audiência que o programa dele tinha durante as madrugadas, né, de segunda a sexta-feira. Então é isso, né? Tudo isso me lembrou sempre, né, essa perspectiva dos usos e gratificações, né, da maneira como as pessoas usavam, né, e até hoje usam, né, os meios de comunicação, né, a partir dos seus veículos, né, como as pessoas usam essas possibilidades aí, né, em benefício próprio, né? Então é uma perspectiva completamente contrária à dos efeitos, né? Então um trecho desse livro aqui, ó, Mídia e Recepção, da Ana Carolina Skosteg, minha grande orientadora no doutorado, e da professora Nilda Jacques. Nesse livro elas falam, né, qual era a linha de raciocínio, né, dos usos e gratificações. As necessidades têm origens sociais e psicológicas, as quais geram expectativas em relação aos meios de comunicação que conduzem a diferentes padrões de exposição a eles, resultando em certas necessidades e gratificações ou outras consequências não pretendidas. Então, essa perspectiva aí, ela parte do pressuposto de que a audiência é ativa e ela também faz escolhas, né? Por consequência, né, ela faz escolhas. Então, isso já é um passo considerável, né, além, né, considerável com relação à pesquisa dos efeitos, né? Houve uma grande evolução aqui, né? Mas se nós formos ver quais eram os métodos adotados nessas pesquisas, né, para ver como que as pessoas se utilizavam desses meios, nós vamos ver que as pesquisas eram basicamente quantitativas, né, baseadas em questionários. Então ainda a coisa tinha que evoluir muito, mas como eu disse, a tradição dos usos e gratificações ela deu um passo muito grande, né, em direção ao que hoje nós concebemos como estudos de recepção. Uma terceira tradição aí é a dos estudos literários. Tá? Em sala de aula eu costumo colocar trechos instrumentais de uma banda inglesa que eu gosto muito, chamada Pink Floyd. Eles têm uma música de um disco de 1975 chamado Wish You Were Here. A música se chama Shine On You Crazy Diamond e ela é dividida em várias partes. Várias partes que resultam em cerca de 20 minutos de música. Algumas partes são cantadas e outras não. Eu seleciono todas as partes instrumentais, eu apago a luz da sala e peço para o pessoal se concentrar. Depois eu pergunto a cada um deles o que eles imaginaram quando ouviram essa música. Os resultados são os mais surpreendentes. Eu me imaginei andando no deserto, eu me imaginei andando numa floresta, numa noite de lua cheia, estrelada e por aí vai. E aí é um exercício inicial, a gente tenta começar a juntar, né, as características de cada um, né, é um exercício muito inicial, repito, mas a gente tenta nessa aula tentar entender, a gente tenta compreender com base em algumas características que a gente vai puxando dos colegas, por que eles concebem, por que eles produzem sentido de uma determinada forma com relação a essa música. E tudo isso foi feito nessa parte dos estudos literários, obviamente, né, com relação à literatura. Então, por exemplo, se formos pegar um gênero literário como a ficção, que é bastante conhecido, né, nós vamos ver que as pessoas elas produzem sentido a partir daquilo que elas estão lendo, né? Então, isso tem muito a ver, se a gente for ver bem,
com a pesquisa dos efeitos, né? Tem mais a ver com a pesquisa dos efeitos do que com a dos usos e gratificações, né? Ou seja, o que os meios estão suscitando nas pessoas, né? Os estudos literários, eles vão por aí também, né? O que eles geram nas pessoas, né? De que forma as pessoas produzem sentido a partir de determinados estímulos, né? A partir de uma obra literária, né? E outra constatação a qual os estudiosos desse período chegaram é que os receptores, o leitor de cada época, é quem atualiza a historicidade da obra, né? Então, por mais que a gente tente se reportar a um passado, por exemplo, um livro que conta uma história da década de 50, por exemplo, do século XX, por mais que a gente tente se reportar àquele período, nós vamos pensar com a cabeça que nós temos hoje, porque nós não vivemos aquela década. Então, de certa forma, nós atualizamos uma obra sempre que nós a lemos. Então, esse foi um esforço muito interessante, né? E aí sim, todas essas três tradições aí culminariam numa quarta, né? Que surge lá em 1964, que nós vimos em outro vídeo, que é a tradição dos estudos culturais, né? Que é a perspectiva teórica dos estudos culturais, que é da onde os estudos de recepção se originam, né? Inclusive há autores que não conseguem separar estudos culturais de estudos de recepção, né? Mas aqui a gente faz essa separação a partir de um determinado momento do semestre. Como nós vimos, essa corrente ela surge no final dos anos 50, né? Mais precisamente em 58, em Birmingham, Inglaterra, né? A partir de um trio fundador, já falei para vocês, o Raymond Williams, Richard Hogarth e o Edward Palmer Thompson, né? E ela se consolida, começa a se consolidar a partir de 1964 com o surgimento do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos nessa mesma universidade. E também, eu sempre falo, né? Ele não fez parte do trio fundador, mas ele é considerado o quarto elemento dessa corrente, né? Um ser iluminado e muito importante dessa corrente, né? Eu sempre menciono, né, a importância do jamaicano Stuart Hall, né, que deu um gás tremendo, né, nos estudos teóricos dessa perspectiva dos estudos culturais, né? Nós vimos também que décadas depois os estudos culturais eles se internacionalizaram, né? E vimos também que eles têm uma característica muito peculiar, que é de levar em conta sempre o contexto de cada local, de cada região. Muito bem. Se nós formos ver, uma das grandes contribuições que os estudos culturais deram para nós foi de que nós temos que analisar o processo de comunicação como um todo. Não adianta somente analisarmos o polo da emissão, como sugeria a pesquisa dos efeitos. Então ela não foi importante? Claro que foi, mas tudo fez parte de uma evolução que culminou aí nos estudos culturais. Nós vamos ver, em sala de aula eu faço todo um modelo que se chama Circuito da Cultura, de um autor chamado Richard Johnson. Nós vamos ver que o processo de comunicação ele tem que ser trabalhado, analisado como um todo, né? A produção da mensagem, né? Que leva em conta fatores de cunho interno e fatores de cunho externo. Um exemplo rapidinho, né? Bom, eu, produtor de informação, um repórter, por exemplo, eu quando vou produzir uma informação, né? Vou criar uma mensagem, né? Eu levo em conta, é impossível escapar disso, né? A minha visão de mundo, né? Todo o meu contexto, toda a minha bagagem, né? Então são questões de cunho interno, mas essas questões de cunho interno elas dialogam com questões de cunho externo, ou seja, qual é a visão de mundo da empresa, qual é a visão de mundo da chefia imediata ali, né? Do redator-chefe, por exemplo, do chefe de reportagem, né? Quais são as variáveis aí que podem influenciar em maior ou menor grau na minha produção, né?
ou seja, as relações com patrocinadores, com o poder. Então tudo isso tem que ser levado em conta. A mensagem propriamente dita, que é enviada a partir de um canal, seja ele, no caso, comunicação de massa, né? Massiva, né? Um termo mais já em desuso, mas enfim, vamos considerar dessa forma. Não é um canal artificial, né? Não é a comunicação interpessoal, que trabalha com canais naturais, né? A visão, né? A fala. Qual é o canal, né? Temos que considerar aí por vezes a questão do ruído, né? Todos aqueles elementos que a gente vê no início lá do curso de jornalismo, né? Até chegar na recepção, né? Então, e aí também nós vamos levar em conta questões particulares, né? Internas e externas do receptor, né? Do âmbito da recepção, e depois disso, de que forma o receptor produz sentido. Então tem toda uma volta, né? Tem toda uma volta aí, circulação circular da informação, como eu digo, e tudo isso aí tem que ser analisado em conjunto. Então, o próprio Martim Barbeiro, que o pessoal de estudos de mídia e recepção vai ver, o Martim Barbeiro já dizia, né? Um estudo de recepção não pode ser feito, né? Não pode se dar de forma isolada, ele tem que levar em conta os outros processos da comunicação. Certo? Então tudo isso aí nos foi dado pelos estudos culturais, né? E os estudos de recepção trataram depois de aprofundar mais essa parte principalmente da recepção e de tudo que a envolve. Mas aí, pegando carona nessa questão então dos estudos culturais ainda, o grande momento, digamos, né, que originaria depois os estudos de recepção, quem nos deu, já falei isso, se não me engano, no primeiro vídeo, foi o Stuart Hall, mais uma vez ele, a partir de um texto chamado Codificação, Decodificação, que foi publicado em 73, né, que ali ele mostra ali, né, que o processo da comunicação ele leva em conta a produção, a circulação, a distribuição, consumo e a sua recepção. E eu também falei para vocês que a partir desse texto clássico aí, e super importante para essas duas disciplinas, né, ele mostra ali que basicamente o receptor pode interagir com os textos que chegam a ele. Quando eu falo em texto, eu estou referindo a discursos, a imagens. Tá? Ele pode interagir basicamente de três formas, né? Fazendo uma leitura hegemônica, né? Dominante, né? Quando ele concorda com tudo, né? Ou seja, a recepção, a produção de sentido daquele receptor é a que o emissor esperava, né? Que ele concordasse com tudo. Uma leitura de oposição, né? Que é quando eu discordo daquilo e produzo concepções alternativas, né? Eu discordo daquela informação que chega a mim e eu produzo outro tipo de concepção. E, segundo alguns, terceiro tipo, segundo alguns é o que mais acontece, eu posso fazer também uma leitura negociada, que é quando eu concordo com alguns pontos que são colocados, né? Alguns discursos que chegam até a mim e discordo de outros. Certo? Isso tudo foi importante e isso tudo influenciou um autor chamado David Morley, que fez um estudo entre 75 e 79 chamado The Nationwide Audience. Esse estudo foi de 75 a 79, foi publicado em 80. É um clássico dos estudos de recepção. Tá? E ele trabalhou ali com a etnografia de audiência, né? Repito, né? Já falei isso em outra aula, em outro vídeo, é a metodologia clássica assim, da antropologia. Né? Há uma relação direta do pesquisador com os seus pesquisados. Né? Então, tudo isso começa a mostrar a importância, começaria também a mostrar a importância do contexto da recepção, né? Do cenário doméstico, né? Aquilo que eu falei há pouco, como que as pessoas se portam frente aos meios de comunicação. Né? Tudo isso aí influenciaria, né, as questões do cotidiano, e tudo isso aí acabaria influenciando a construção, a produção de sentido nos receptores. E obviamente tudo isso aí acabaria culminando
nos estudos de recepção que nós conhecemos, certo? Que sofreram muitas influências do interacionismo simbólico, passando pela psicanálise,